رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام. بسم الله, الحمد لله, والصلاة والسلام على Rasulillah. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Estimados irmãos, queridas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Allah, a sua misericórdia e as suas bênçãos estejam convosco. E sejam bem-vindos a este programa, um programa que leva o nome de Conversas de Ramadã. Conversas de Ramadã são pequenas palestras que vão se basear em alguns ensinamentos que nós extraímos do Alcorão e da tradição profética de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje, o título da nossa conversa é Ramadã como ocasião de mudança e oportunidade de arrependimento. Ramadã como ocasião de mudança, estamos a falar da mudança de comportamento. E como oportunidade de arrependimento, estamos a falar arrependimento dos pecados. E isso, em poucas palavras, chama-se libertação espiritual. Ou seja, o Ramadã é uma ocasião, é um tempo em que nós devemos libertar os nossos espíritos. Devemos devolver os nossos espíritos, porque na verdade, por muito tempo, os nossos espíritos são comandados pelo diabo. A base da nossa conversa hoje, inshallah, é um hadith, algumas palavras do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, sallallahu alaihi wasallam. Este dito encontramos no compêndio do Imam At-Tirmidhi e é um dito que foi classificado como autêntico pelo nosso Sheikh Al-Albani, rahimahumullah, que Allah tenha ambos na sua misericórdia. Neste dito, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte sobre o mês de Ramadã: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان, quando aparece a primeira noite do mês de Ramadã, a primeira noite é aquela em que nós fazemos o primeiro tarawih, ou seja, é aquela noite que antecede o primeiro dia de jejum. Então, quando chega esta noite, acontecem coisas incríveis, coisas que têm a ver conosco, nós, seres humanos. A primeira coisa que acontece é Sufidatish shayatin, os demônios são acorrentados. Você sabe o que é demônio? Demônio é uma criatura invisível. E esta criatura só sabe incitar as pessoas a fazerem o mal. Então, estas criaturas são acorrentadas para que as pessoas não tenham a inclinação de fazer o mal durante este mês, que é de grande importância para nós, este mês que foi abençoado por Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda coisa que acontece, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ, são encerrados todos os portões do inferno. De acordo com o Alcorão, nós sabemos que o inferno tem 7 portões. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, o inferno tem 7 portões. فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ, e nenhuma porta, ou seja, nenhum portão do inferno é aberto durante o mês de Ramadã. A terceira coisa que acontece,
وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. E Allah subhanahu wa ta'ala ordena aos anjos a abrirem os portões do paraíso. O paraíso tem 8 portões. فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. E nenhum portão é encerrado. Ficam abertos. É como se estivesse a dizer que durante o mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala não gostaria de ver alguém entrar no inferno. Do mesmo jeito que a sua vontade é que durante este mês as pessoas aproveitam a oportunidade de entrar no paraíso. A quarta coisa que acontece nesta primeira noite do mês de Ramadã, وَيُنَادِي مُنَادٍ, aparece uma criatura que em voz alta diz, esta criatura provavelmente só deve ser um anjo. Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo que em voz alta diz para as pessoas aqui na terra, embora as pessoas não ouçam essa voz, mas este anjo diz: Ya baghi al-khayr, ó tu que procuras fazer o bem, aqbil, vem, que este é o mês do bem. Wa ya baghi al-sharr, e tu que procuras fazer o mal, aqsir, pare, não continue, que este mês não é para o mal. E no fim do hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. E durante o mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala liberta pessoas, ou seja, pessoas que seriam condenadas ao inferno, algumas delas são libertadas. E isso acontece em todas as noites do mês de Ramadã. Estimados irmãos, queridas irmãs, este é o hadith que será a base da nossa conversa. Eu estava apenas a traduzir, agora vamos tentar detalhar esta tradução. Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos nesta terra e aqui não estamos sozinhos. Existem aqui criaturas invisíveis. Dentre as criaturas invisíveis, existem aquelas que encorajam o ser humano a fazer o bem. Essas criaturas chamam-se anjos, malaika. E existem aquelas que encorajam, também são invisíveis, encorajam o ser humano a cometer o mal. São chamadas por shayatin ou maradatul jinn, jinns rebeldes. Allah subhanahu wa ta'ala, ele prende, acorrenta as criaturas que incitam para o mal. Nós temos uma referência no Alcorão que nos faz entender que, na verdade, muitas das más ações que o ser humano faz não saem da sua cabeça nem do seu coração, mas são sugestões, são encorajamentos pela parte destas criaturas invisíveis. Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Alcorão a lhe pedir refúgio, a pedir proteção. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Diz, ó Muhammad, ó meu Senhor, eu procuro proteção, eu me refugio em ti contra as sugestões dos demônios. Eu peço refúgio em ti contra qualquer sugestão satânica. E peço refúgio em ti para que eles não presenciem aquilo que eu faço. Ou seja, ó Allah, proteja-me e faça com que os demônios não participem daquilo que eu faço. Portanto, se durante o mês de Ramadã estas criaturas são acorrentadas, isso só revela uma coisa. Revela a importância deste mês. Revela o valor que este mês tem perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas por que este mês não teria esse valor? Sabendo que é neste mês que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a humanidade a sua última mensagem, uma mensagem que engloba, que inclui tudo aquilo que Deus ordenou
desde que o homem está aqui na terra, até que chega o momento em que todos sairemos daqui. O Alcorão é o resumo de todos os livros de Allah. Todos os livros de Deus estão resumidos no Alcorão. E este Alcorão, que é a última mensagem de Deus para a humanidade aqui na terra, foi revelado no mês de Ramadã. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. O mês de Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão que é a orientação, que é guia para a humanidade. Então daí entendemos por que Allah subhanahu wa ta'ala prende os demônios para que eles não incomodem aqueles que procuram tirar proveito durante este mês. Estimados irmãos, queridas irmãs, este hadith merece a nossa atenção. Este hadith deve ser entendido muito bem. Eu não tenho conhecimento suficiente para deixar aqui todos os detalhes necessários, mas eu quero que vocês prestem atenção nestas últimas palavras do hadith. Quando diz, Ya baghi al-khayri aqbil, ou tu que procuras o bem, vem. Tu que procuras o bem, vem. Wa ya baghi al-sharri aqsir, e tu que procuras o mal, pare. Deixe de fazer o mal. O que é que nós entendemos com estas palavras? Existem aquelas pessoas, e tem a sua razão, eu não estou contra, mas sou de outra opinião. Existem aquelas pessoas que dizem que muita gente deixa de fazer o mal durante o Ramadã para depois fazer o bem depois do Ramadã. Essas pessoas são servos, são adoradores do Ramadã. É provável que seja verdade. Mas se nós prestarmos atenção, é que se alguém vem cometendo mal e só com a vinda do Ramadã esta pessoa deixa de cometer, sinceramente, esta pessoa tem a mínima consideração ao Ramadã. Esta pessoa tem alguma coisa boa dentro dela e que nós devemos aproveitar essa coisa boa, fazer com que ela cresça. Esse respeito de uma pessoa não muçulmana parar de fazer o mal que vinha fazendo em consideração ao mês de Ramadã, significa que esta pessoa está pronta a crescer. Sabemos muito bem que existem pessoas, todos nós somos pecadores. Mesmo aquele que se acha tão piedoso, ele pode cometer o mal. Nós somos seres humanos e somos sujeitos a praticar o mal. Só que esta frase, Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir, nos faz entender que além de sermos todos pecadores, existem pessoas viciadas no pecado. Pessoas viciadas no pecado são aquelas que fazem o pecado com toda vontade e prazer. Quando ele vai cometer o pecado, é como se não fosse fazer nada que possa lhe prejudicar. É como se tivesse a permissão de Deus. Isso chama-se viciar-se no pecado. Então, aqui, quando o profeta diz Ya baghi al-sharri aqsir, aqui está-se a falar daquela pessoa que está viciada no pecado. Você que sempre pensa em fazer o pecado, pare, que este mês não merece isso. As portas por onde irão os pecados estão fechadas. E onde você vai colocar os seus pecados? As únicas portas abertas agora são aquelas portas que não admitem o pecado. Onde é que você vai colocar o seu pecado? Este mês existe a libertação. Libertação quer dizer que a pessoa estava condenada. E uma das pessoas condenadas é esse viciado no pecado. Então por que não aproveita? Aqui nós podemos sair um pouco do assunto. Um pouco. Vamos sair um pouco do assunto. Porque quando falamos de pecados que levam ao inferno, nós só pensamos daqueles pecados que chamamos por pecados maiores. Como, por exemplo, matar, cometer zina, feitiço, consumir juros. Esses são pecados maiores. Mas existem pecados menores. E que, por sinal, muita gente pensa que não são prejudiciais. Que podem nos levar à destruição.
E o mês de Ramadã é uma oportunidade para se arrepender desse tipo de ações que você pensa que não vão lhe prejudicar, mas eles já estão lhe prejudicando aqui no Dunya antes do Akhira. Eu vou dar exemplo. Existem meus irmãos muçulmanos que neste preciso momento talvez estejam me ouvindo. Existem irmãos muçulmanos que fumam cigarro. E se você falar de fumar cigarro em plena palestra ou em plena conversa, eles são capazes de lhe perguntar: "Ó Sheikh, onde é que está proibido isso? Lemos todo o Alcorão, não achamos nenhum lugar, não encontramos nenhum versículo que proíbe fumar. Já lemos hadith, não existe nenhum hadith que fale diretamente do cigarro como haram. Por que o Senhor não nos deixa em paz?" Eles conseguem se argumentar, eles conseguem se defender como se o cigarro fosse coisa boa. Então, vamos aproveitar este hadith para chamar a atenção a esses fumadores. Ó fumador, deixa de fumar, que o mês de Ramadã vai lhe ajudar. Se você jejua, passa desde o romper da aurora até o pôr do sol sem fumar. Então, não é oportunidade para você deixar de fumar? Não é uma ocasião para você mudar de comportamento? Você diz que não consegue ficar sem fumar, mas jejua durante 12, 13, 14 horas, dependendo da região. Então, se você conseguiu deixar uma coisa por 12, 13 horas, você não acha que essa é uma alavanca de progresso? Este é um momento de você aproveitar para deixar de fumar? Estou a falar dos fumadores muçulmanos. Espero que os não muçulmanos que estão a escutar o programa não se sintam ofendidos, porque esta não é ofensa, esta é uma recordação. Você que é muçulmano e tem um vício de fumar, você não sabe que este mês de Ramadã é a única oportunidade do ano que você tem para deixar de fumar. E, sinceramente, é surpreendente. É surpreendente como o fumador não se sente ameaçado por um aviso que aparece no próprio maço do cigarro. Quando somos nós a dizer que fumar é haram, aí somos alvos de crítica. Mas esse fumador tem um maço na sua mão escrito: fumar prejudica a saúde. E este aviso não lhe ameaça. E se calhar não tem tempo de criticar esta frase: fumar prejudica a saúde. É muito impressionante. E muito mais impressionante é o fato de o fumador não se sentir discriminado ou marginalizado quando, por exemplo, em lugares públicos, ele encontra escrito proibido fumar. Você não encontra num lugar escrito proibido comer. Se existe esse lugar, eu nunca vi. Você não encontra um lugar escrito proibido falar. Talvez pode ser proibido gritar, mas proibido falar não, proibido comer não, proibido dormir não. A palavra proibido nós encontramos em lugares onde as pessoas fazem mais coisas e o governo ou as entidades apontadas pretendem virar a situação. Por exemplo, proibido deitar lixo, proibido defecar e urinar, proibido fumar. O fumar está no grupo de coisas péssimas, coisas más. Nos aeroportos, por exemplo, um fumador só pode fumar muito longe das salas de check-in, muito longe das salas de embarque, e mesmo assim, subhanallah, ele acha que só por ser indicado um lugar próprio para fumadores, ele pensa que é prestigiado. Não percebe que está sendo desprezado, porque se fosse honrado, não seria separado das pessoas, não seria isolado das demais pessoas. Eu sei e tenho a certeza que fumadores altamente viciados, todos eles sabem que fumar é mais agradável em banheiros, naquele momento das necessidades maiores. Fumar, subhanallah, é mais agradável naquele momento de nojo, um momento em que a tradição islâmica recomenda aos muçulmanos a pedirem refúgio, proteção contra os maus espíritos que naquele lugar vivem.
Lá no banheiro, por mais que você limpe, por mais que o banheiro pareça tão bem tratado, bem limpo, toda a higiene possível, vivem lá criaturas invisíveis. Aquelas que nós mencionamos quando vamos para lá. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Oh Allah, me proteja contra os maus gênios. Os maus gênios. Aqueles que nós falamos do princípio da nossa palestra, da nossa conversa. Maradatul jinn, shayatin. Aí no banheiro existem criaturas invisíveis, aí, muito perigosas, que é necessário você se proteger, mencionando o nome de Allah. E se é lá onde as pessoas gostam de fumar, isso significa que fumar só agrada ao diabo e não agrada a Deus. Nunca agrada a Deus. Agora, será que depois daquele aviso que aparece lá no maço do cigarro, o próprio maço está escrito aí, fumar prejudica a saúde e você não deixa de fumar. O que é que espera? Está a esperar o pulmão e o fígado chegarem naquele estado em que o próprio médico não pode fazer mais nada. Aquele momento em que ele diz, Senhor, não tem como. Eu já venho ouvindo desde pequeno com os mais velhos. Eles sempre diziam que não se aconselha com palavras, se aconselha com acontecimentos. Então, talvez com estas palavras que eu estou a soltar agora, talvez esteja dando mais uma chance de reflexão a todos aqueles irmãos muçulmanos que fumam. Se o maço de cigarro não lhe aconselhou, se as minhas palavras não lhe aconselharam, então o Ramadã já veio lhe dar a oportunidade para deixar de fumar. Agora deixa-me responder aqueles argumentos. No Alcorão não foi proibido fumar. Os hadiths não falam de fumar. Tudo bem. E o médico, quando fala de fumar, diz o quê? Ele diz que fumar prejudica a saúde, queima o fígado, estraga o pulmão. Em outras palavras, isso chama-se destrói a vida. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Não vos lanceis na destruição com vossas próprias mãos. É com as mãos que a pessoa pega no cigarro, acende e fuma. Então fumar é haram porque prejudica a saúde. E aí o irmão pode estar a pensar, esse senhor só veio para falar de cigarro? Não, querido irmão. Não estou apenas a falar do cigarro, estou a falar de uma oportunidade para deixar de fumar o cigarro. Este mês de Ramadã, você que é muçulmano, e a partir do romper da aurora até o pôr do sol você não fuma nem come, então aproveite este mês para deixar de fumar. Porque se fumar prejudica você até onde você não imagina. Ele prejudica a sua saúde, prejudica o seu amor, porque você cheira mal na boca, e a sua mulher apenas não fala porque tem medo ou tem pena, prejudica o seu bolso, porque você sempre deve comprar cigarro, prejudica a sua honra, porque às vezes você não tem cigarro, tem que pedir uma piada, não é isso? Piadas são aqueles pedacinhos de cigarro, né? Quando a pessoa não tem dinheiro para comprar cigarro inteiro ou um maço, pede piadas, na linguagem vulgar. Então, meu irmão, até que você saiba que o cigarro é um perigo para você, não só neste dunya, mas também no akhira, é que toda pessoa que fuma, se morrer por causa do cigarro, esta pessoa se suicidou, esta pessoa se matou. Não morreu simplesmente, ela se matou. Sabe qual é a única diferença entre a pessoa que se mata através de uma faca ou de uma pistola e a pessoa que morre de fumar? Sabe qual é a diferença? A diferença é que com a faca ou com a pistola, a pessoa perde muito sangue na hora e depois acaba morrendo. Enquanto que com um cigarro, a pessoa se mata lentamente com o fumo, mata-se lentamente com o fumo, depois de dar muito trabalho e de acompanhamento aos familiares e aos médicos. E no fim, os dois serão julgados como suicidas. A pessoa que disparou contra si, a pessoa que se faqueou e morreu, terá o mesmo julgamento da pessoa que fumou até morrer de fumar. E é saber que no dia do julgamento,
no dia de Kiyama, a pessoa que se mata terá como instrumento de castigo a mesmíssima coisa que ela usou quando se matava. Se você atirou-se de uma montanha e morreu, no inferno será feita uma coisa, uma torre, uma montanha também muito alta, e a sua vida será subir, cair de lá, subir, cair de lá. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَ عُذِّبَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. A pessoa que se suicidar, a pessoa que se matar com um ferro, com uma faca, com uma espada, com qualquer instrumento que for, esse mesmo instrumento será a coisa com a qual será castigado essa pessoa. Portanto, irmão, chegou o Ramadã. Aproveita a oportunidade para deixar de fumar. Deixe de fumar para o seu próprio benefício. Não faça do cigarro instrumento de sacrifício. Não faça do fumar uma arte ou ofício. Fumar é um mal que, em outras palavras, chamamos vício. E então, a bomba caiu sobre os fumadores. Mas não são só os fumadores que cometem o mal. Existem outros pecados. Eu tenho os meus, você tem os seus, ele tem os pecados dele. E todos somos chamados a aproveitar o mês de Ramadã para mudar de comportamento, para nos arrependermos. Por isso, no lugar de todos os pecadores, eu aproveito este mês, e principalmente nas noites deste mês, aproveito e levantar as minhas mãos e falar com Allah, dizendo: ó Allah, mais do que ninguém, tu sabes do meu pecado. O menor que eu cometo em público e o maior que eu cometo no privado. Lamento por esse maldito capricho ousado que endurece meu coração e o deixa pesado. Ó Allah, puro me criaste e conservado. Quis me agradar e meu organismo ficou lesado. O meu estado de saúde se tornou mais complicado e as tentações de todo lado me têm atacado. Amigos falsos o tempo todo me têm cercado e desejam que o mal por mim ainda seja praticado. Cometi pecados e os pecados me têm assustado. Meu coração não parece meu, me parece emprestado. Se enferrujou com o tempo e não se tem preservado. Oh Allah, perdoe todo o mal que em mim tens observado. Me alivie da desgraça que do meu pecado tem derivado. Faça de mim um sincero servo dedicado, que te agrada e implementa o teu maior recado. Oh Allah, sou pecador, um pecador que teu paraíso tem buscado, pedindo perdão com o coração para ti voltado. Me inclua então na misericórdia que tens reservado. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós esta conversa e que perdoe nossos pecados e nos inclua no grupo das pessoas do paraíso. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام